Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Com o maior gosto em responder às questões que coloca, mas se me permite fazendo uma chaveta e dividindo aquilo que eu considero estratégico daquilo que eu considero mais operacional e de matéria política mais instantânea, que foram questões que o Sr. Deputado colocou. Primeira questão, que tem gerado ao longo do tempo alguma perplexidade, é, não sou eu que estou aqui para fazer perguntas, porque sou eu que estou em audição, mas é uma pergunta de retórica para o debate político, é que nós percebêssemos de uma vez por todas, nós e os portugueses, qual é a posição do Partido Social Democrata do ponto de vista do pensamento estratégico sobre os processos de deslocalização e de descentralização. Porque nós temos visto, por um lado, bons sinais, aliás, traduzidos numa aproximação entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata para discutir questões de médio e de longo prazo. Temos a convicção profunda de que no PSD reside uma tradição e um ADN muito forte favorável à descentralização e à deslocalização de serviços. Não apenas para o interior, porque esta questão não se coloca apenas na dicotomia litoral-interior, mas também no equilíbrio e no balanço entre os centralismos de Portugal, e ninguém hoje duvida de que existem em Portugal hoje novas centralidades que não se esgotam em Lisboa, nomeadamente no campo universitário, da investigação e do desenvolvimento. E, portanto, esta matéria, que nestes últimos tempos e sobre a questão do Infarmed tem estado muito confinada ao jogo tático da pequena política, era bom que nós pudéssemos alargar e o PSD esclarecesse a propósito desta proposta de deslocalização do Infarmed, qual é o seu pensamento. Porque isso também ajudaria mesmo à geração de consensos no próprio plano parlamentar. Vamos então às questões que o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite colocou. Primeiro, uma nota formal de apreço, de reconhecimento e de respeito pelo Grupo de Trabalho, não apenas pelo seu Presidente, mas pelos 27 membros que o constituíram, que se tratam de pessoas com um perfil profissional, académico, universitário irrepreensível, pessoas cujo percurso pessoal e profissional e académico fala por si, que naturalmente, que não fora por outras razões, mereceriam, nomeadamente de um membro do Governo, mas eu diria mesmo de todos nós, respeito, cautela e consideração. Alguns deles, um deles pelo menos fundador do Infarmed, outros ex-presidentes do Infarmed e muitos deles com mais tempo de Infarmed do que algumas pessoas que os criticam ou criticaram. Ou seja, este ato de justiça, de reconhecimento pelo trabalho, um trabalho difícil, feito em condições naturalmente muito exigentes, porque se trata de uma abordagem complexa, multifatorial, envolvendo diversas dimensões. Enquanto membro do Governo e Ministro da Saúde que nomeou o Grupo de Trabalho, eu tenho que sublinhar o apreço, o respeito e a confiança pelo trabalho dessas 27 pessoas. E não faz parte, e que sei que também não faz parte da maneira de estar do Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, nós desvalorizarmos gratuitamente trabalhos de natureza académica e científica que devem ser expostos ao contraditório, mas cuja crítica não se deve reduzir a banalidades apreciativas apenas para conseguir alguma atenção dos órgãos de comunicação social. Eu isso nunca farei. Naturalmente que entendo que o relatório tem que ser analisado como está a ser analisado e é suscetível de ser apreciado por outras entidades que apontam interesse ou vantagem em aprofundar alguns dos pontos que possam estar menos bem trabalhados. Quanto à questão que o Sr. Deputado, infelizmente para todos nós, continua a insistir. Duas delas, uma é nova, a outra já vem de sessões anteriores. O Sr. Deputado continua a insistir de uma forma que eu classifico de muito indelicada e de muito incorreta, de que terá sido o Governo a entregar ao Jornal de Notícias o relatório. O Sr. Deputado Ricardo Batista Leite é falso. O Governo não entregou o relatório a ninguém a não ser à Assembleia da República e ao Conselho Diretivo do Infarmed, e o Sr. Deputado, ao insistir e ao persistir nessa insinuação, não está a prestar um bom serviço, primeiro a si próprio, como pessoa educada e, digamos, correta, mas também como parlamentar com responsabilidades públicas evidentes que o obrigam a ter algum cuidado naquilo que diz e na forma que o diz. Vamos então à questão depois processual da entrega e das diferenças de tempo. A minha chefe de gabinete teve ocasião, a meu pedido, de enviar
um ofício ao Sr. Presidente do Grupo da Comissão Parlamentar de Saúde, explicando que a percepção que o Sr. Presidente do Grupo de Trabalho teve sobre os tempos e os modos de entrega, que ele aqui relatou que tinha ficado confundido, não correspondiam à verdade. E é muito fácil de explicar. Em ambas as entregas, ou seja, na primeira entrega de documentos parcelar, como disse bem, e na segunda entrega dos documentos em falta, o Parlamento foi sempre a primeira instituição a recebê-los. E a segunda instituição a recebê-los foi o Infarmed. E porquê é que na primeira vez os documentos não estavam completos? O Sr. Presidente do Grupo de Trabalho sabe bem que esteve no gabinete da minha chefe de gabinete com o seu apoio técnico a validar e a completar partes, nomeadamente das atas, que estavam por completar. Portanto, ele é o primeiro a saber que esse atraso se deveu à incompletude ou à não completude de documentos que tinham um caráter absolutamente formal, não tinham, sobre a substância do relatório, não acrescentavam nada, e que assim que eles tiveram esse processo de completude foi concluída, os documentos foram remetidos primeiro à Assembleia da República, naturalmente ao cuidado do Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde e de seguida ao Conselho Diretivo do Infarmed. Portanto, eu diria que a questão das fugas de informação, se o Sr. Deputado quiser prosseguir ou continuar nessa linha, ficará confinada enfim, a um fait-divers e a um juízo de intenção que nós recusamos liminarmente em relação a isso, naturalmente. Em relação à questão processual, está esclarecida e foi esclarecida por escrito, em ofício do meu gabinete ao Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde. Vamos depois à questão dos pactos secretos. O Sr. Deputado também vive ensombrado. Enfim, eu compreendo que isso, em momentos da vida pública e política que se vão vivendo, esses fantasmas se vão acendendo por outras razões, mas não traga isso para esta discussão do Infarmed, que não vale a pena. Esta ideia de que existe uma espécie de pacto secreto ou uma combinação não explícita com o Sr. Presidente da Câmara do Porto é insultuosa para o Governo e para o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto. Tudo aquilo que tem dito sobre o Infarmed, sobre esta matéria pelo Governo, tem sido dito publicamente e no lugar próprio, ou no Parlamento ou no espaço público, e o Sr. Presidente da Câmara do Porto tem tido sobre esta matéria um comportamento político e pessoal irrepreensível. Ele tem a sua opção, tem a sua vontade e tem o seu desejo. Nunca coagiu o Governo a nada, nem nunca fez com o Governo nenhuma combinação, como aliás não faria sentido que fizesse. E a mesma questão se passa em relação ao Governo. O que não invalida que não haja com o Presidente da Câmara Municipal do Porto, como há com os 300 e muitos municípios do país, a procura permanente de boas relações institucionais entre o poder central e o poder local. Creio que ainda tenho tempo, falta-me uma questão a questão central que o Sr. Deputado Ricardo Batista depois agora foi essa, se havia alguma combinação ou algum pacto informal. E eu creio que respondi, portanto, Sr. Deputado, a resposta que me colocou. Havia mais uma pergunta? Muito bem. Quanto aos trabalhadores, Sr. Deputado Ricardo Batista Leito, o que está dito e repetidamente dito, mantém-se dito. Quanto à questão da saúde pública, o Sr. Deputado conhece bem a área da saúde pública, como eu, portanto, nós sabemos que quando se fala de uma ameaça à saúde pública mundial, eu diria que estamos no domínio do manifesto exagero. Às vezes o calor das palavras leva-nos a que nós, até por não conhecendo estas áreas de trabalho ou de conhecimento, possamos ter percepções que são um pouco desajustadas. Essa referência que faz, que é um dos pontos do relatório, portanto é uma das entidades que é ouvida, naturalmente, como as outras dezenas de participações e colaborações que estão no relatório, estão a ser tidas em conta uma por uma. E serão tidas em conta, Sr. Deputado Ricardo Batista Leito, no processo de decisão final. Agora, para concluir e para que fique para as questões seguintes a questão arrumada, vamos lá ver se nós nos entendemos sobre a fita do tempo. O Sr. Deputado, e bem, é o seu papel, reconstrói sempre a fita do tempo e vai até 26 de novembro, salvo erro, de 2017, para a afirmação política que foi feita pelo Ministro da Saúde e que aqui citou. E depois omite alguns aspectos que, apesar de tudo, são relevantes, que o tempo que foi atribuído a um processo de decisão e a necessidade dela ser densificada através de uma avaliação técnica, económica
e até científica, que foi aquilo que está a ser feito. E é o que está a ser feito. Não há aqui nenhuma novidade. Se o Sr. Deputado, se eu fosse fazer aqui uma lista, não necessariamente sua, mas de proclamações políticas feitas ao longo dos últimos 30 anos por dirigentes do seu partido, antes da sua avaliação técnica, política ou económica, eu teria provavelmente que encontrar um caderno de 35 linhas com 100 páginas. A política significa a manifestação da vontade, significa sinalizar um caminho e, naturalmente, que esse caminho, quando tem aspectos como é o caso de elevada complexidade, tem que ser convalidado. A diferença é esta, é se a convalidação estiver em linha com aquilo que é a determinação política, nós temos uma solução perfeita. Se houver dúvidas ou se houver questões a esclarecer, nós temos que esclarecer. E é isso que estamos a fazer agora, com serenidade e com uma garantia, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, é que a decisão será tomada nas melhores condições, a decisão final, e naturalmente tendo em conta aquilo que o relatório diz e o conjunto de outros contributos e de informações que o Governo recolhe para que a síntese que sustentará a decisão definitiva seja ela muito bem fundamentada e, naturalmente, possa ser alvo de escrutínio de todos os cidadãos. Muito obrigado. Muito obrigado. Os trabalhadores mantêm, disse há pouco, senhor, peço desculpa, Sr. Presidente, o que eu disse sobre a questão dos trabalhadores mantém-se rigorosamente exato nos mesmos termos.